Quando essa guerra entre carro e bicicleta vai acabar? Você quer coisa mais ofensiva do que ouvir na rádio? Compre tal carro é o máximo, zera 100 em 1 segundo. Aí na hora que acaba a publicidade vem, pedestre atravesse na sua faixa. Ou seja, pedestre saia da frente do meu cliente. Renato, o portal Bike é Legal é patrocinado pelo Banco Itaú há muitos anos. Sim. Por que o Itaú escolheu você? Renata, tem muito motorista que atropela o ciclista de propósito. Quais são os principais erros que os motoristas de carro cometem em relação aos ciclistas? E quais são os principais erros que os ciclistas cometem em relação aos motoristas de carro? Falando em cuidado, você já teve medo de morrer andando de bicicleta no trânsito de São Paulo? Renata, o vídeo mais visto do seu canal é com você analisando um ciclista que filmou o seu próprio atropelamento. Quando essa guerra entre carro e bicicleta vai acabar? Primeiro eu vou falar sobre esse vídeo, né? Vamos lá. Se você pergunta se eu gosto disso, eu vou falar, puxa vida, que pena, né? Porque a gente coloca pautas positivas e por isso é difícil o nosso canal crescer. Porque se eu quiser colocar morte, atropelamento, ghost bikes e briga, eu tenho vídeo para todo dia. Mas não é o nosso foco. Sim. Nosso foco é a positividade. A gente tem esse foco na pauta do porque sim. Você não está em busca do jornalismo sensacionalista. Não, e muito menos aquele que cria a indústria do medo. Ah, não vou pedalar porque vão me atropelar, não vou pedalar porque vão mexer comigo, não vou pedalar, sabe? A gente reforça os lados positivos. Até porque está provado que quanto mais bicicletas nas ruas, mais seguro é para todos. Então por que você resolveu botar esse vídeo no ar? Eu critico a postura do ciclista e eu achei importante eu fazer isso porque o ciclista ele foi muito arrogante. Muito embora o motorista tenha sido um maluco. Os dois erraram, mas quando um não quer, dois não brigam. E aí aquele vídeo ele está focado em cima do quanto o ciclista poderia ter evitado tudo aquilo, por mais que ele tivesse, entre aspas, a tal da razão. Eu não atropelo um pedestre que está fora da faixa só porque eu, entre aspas, teria razão. É essa pegada. Você tem que ter um comportamento de educar. Voltando à sua pergunta, você acha que esses conflitos vão acabar? Sim, desde que as pessoas construam um compartilhamento, uma regra de compartilhamento, a vida antes de tudo. Eu nunca vi uma campanha nacional orientando como devem conviver motoristas de carro, ônibus, ciclistas e pedestres. Você está pegando num ponto muito importante, porque você colocou os atores do trânsito. As campanhas, elas são falhas porque elas individualizam. Elas não pegam o sistema. Você quer coisa mais ofensiva do que ouvir na rádio? Compre tal carro é o máximo, zera 100 em 1 segundo. Aí na hora que acaba a publicidade vem, pedestre atravesse na sua faixa. Ou seja, pedestre saia da frente do meu cliente. Aí tem uma outra também que é no trânsito somos todos pedestres. Até tem umas frases um pouco melhores, mas todo mundo pega a frase mandando o pedestre para pôr da faixa e sair da frente do motorista. O sistema de comunicação é extremamente falho, ele não trabalha o sistema como um todo, ele não puxa a responsabilidade coletiva das pessoas, ele não trabalha com amor, ele trabalha assim, faça, e não podemos ser assim, não é um convite, é sempre uma imposição. É muito ruim. E o que você observou é muito correto, porque não trabalha a coletividade, não trabalha todos os atores. Eu nunca vi uma campanha. Nem eu, não existe. O Bike é Legal nunca apoiou o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um mês onde todas as secretarias de trânsito, de mobilidade, do mundo inteiro, se focam em diminuir a mortalidade no trânsito. Por que o Bike é Legal não apoia? Porque a CT paulistana, tem o foco de fazer sempre esse tipo de campanha ciclista, use de capacete. Desde quando o capacete diminui a mortalidade? Não diminui. É motorista, não atropele o ciclista com ou sem capacete, porque você vai atropelar, ele vai matar ele usando ou não o capacete. Não é uma campanha que promova um compartilhamento com responsabilidade por todos. É sempre culpando as vítimas e nunca responsabilizando os atores. Renata, tem muito motorista que atropela o ciclista de propósito?
muito, mas os poucos fazem um estrago. Por exemplo, eu quando fui para Brasília, pedalando há 20 anos atrás, Paraty-Brasília, quando nós entramos no estádio de Goiás, os motoristas de caminhão, Quase te atropelaram. eles absolutamente não diminuíam e não faziam isso, não tiravam isso o caminhão da estrada. E não tinha ninguém do outro lado. Eles tiravam, eu acho que era uma coisa por gosto. Mas eu posso afirmar isso? Eu não acho que seja ódio, eu acho que é uma ignorância muito grande das consequências do ato dele. Falta de educação, falta de você estar circulando num lugar que promova você prestar atenção. No caso dos motoristas de ônibus, é falta de treino, sabe? Eles têm que ser treinados no sentido assim de buscarem serem gentis com o pedestre, com os ciclistas. Quais são os principais erros que os motoristas de carro cometem em relação aos ciclistas? Que é gravíssimo, que é estar no celular. Quando o cara está no celular, ele não está prestando atenção. O uso do celular no volante, ele é terrível para qualquer pessoa que está na mobilidade ativa, para o pedestre e também para o ciclista. Outra coisa muito ruim mesmo que acontece é essa película escurecedora. A película escurecedora faz com que o ciclista não tenha mais olho no motorista. Outra coisa muito importante também, que é importantíssimo. As pessoas ficam muito iradas com os ciclistas porque eles passam no sinal vermelho. Agora eu faço a pergunta, por que será que todos os ciclistas passam no sinal vermelho? É porque muitas vezes passar no sinal vermelho é mais seguro para o ciclista. Calma, eu explico. Quando você está no semáforo vermelho e você está aqui do lado do motorista, não tem coisa pior que é ficar verde e você sair junto com ele. Porque os motoristas não te dão passagem, aceleram com tudo e vão te espremer na guia. Esse é o pior das situações, você está espremido na guia do lado de um carro. Entendeu? Então, já automaticamente o ciclista vai querer estar na frente. Então ele está na frente do carro, o que acontece? Ele sabe que ele está irritando o motorista, porque ele veio de lado, assim já passou na frente. Então você quer cair fora da frente desse cara o quanto antes. Portanto, o melhor semáforo para nós ainda é o verde para o pedestre dos dois lados. Ele tem que sair, dar total preferência para o pedestre, mas só o fato de ele ter andado a rua 10 metros e ficou verde, que o seu pedestre já não estava na frente, esses 10 metros já é vantagem para ele. É muito mais seguro. Como que se resolve isso? Você ter um tempo semafórico específico para o ciclista e, eventualmente, ter sim um verde para o ciclista junto com o pedestre e o ciclista ser respeitador do pedestre. Outra situação que os motoristas têm que levar em consideração e está na lei, artigo 201, você vai ultrapassar um ciclista, você tem que diminuir a velocidade e afastar 1,5 metro, é o que está na lei. Se você afastar 1 metro e diminuir, já está valendo. A pior coisa que pode acontecer é você levar fina educativa, que é uma coisa que é muito comum, que é a gente chama de fina educativa, nada mais é do que um motorista estressado que tira a fina de você de propósito. Ele não imagina que ele pode derrubar o cara. Então, assim, tem que diminuir a velocidade e tem que separar do ciclista. Tem que. Renata, e quais são os principais erros que os ciclistas cometem em relação aos motoristas de carro? Os ciclistas, eles cometem um grande erro, na minha opinião, que é imaginar que o motorista está vendo ele. A gente tem que sempre dar o poder de dúvida. Um ciclista cauteloso, ele para no semáforo, independente se está verde ou vermelho, olha, eventualmente se ele vai seguir ou não, é da conta dele. Mas tem que parar. Entendeu? Não pode, se está verde, tem que parar. Porque se ele for atropelar no verde, ele vai morrer igual. A mesma coisa, ele não pode estar tendo uma trajetória errática. O motorista está vendo o ciclista, ele tem que entender o que o ciclista vai fazer. Ele não pode dar margem de dúvida das suas intenções. Então, sinalizar é importante, ter uma trajetória definida é importante. Falando em cuidado, você já teve medo de morrer andando de bicicleta no trânsito de São Paulo? Eu não me coloco em situações que eu tenho medo de morrer, mas tem situações de risco que eu não gosto de estar. Por exemplo, toda vez que eu saio daqui para o centro e pego o túnel da 9 de julho, aquela passagem lá não é medo de morrer, mas você está antenada. Você tem toda uma estratégia, porque
eu chego, tem que estar descansada, é uma subida para chegar lá, então você tem que vir descansada, para depois, na hora que fecha aquele semáforo lá atrás, você tem uma beiradinha assim de pessoas, aí você entra e tem que subir casinhão para depois descer. Eu não tenho medo de morrer, mas eu estou esperta. Tem que estar esperto. Renata, o portal Bike é Legal é patrocinado pelo Banco Itaú há muitos anos. Sim. Por que o Itaú escolheu você? O Itaú não só me patrocina, né? O Itaú tem, eu não posso falar por eles, né? Mas são várias entidades que trabalham na mobilidade em bicicleta, do desembaraço do uso da bicicleta como meio de transporte, como inclusão de ferramenta para a inclusão social. Então, tem o Aro 60, o Bike Anjo, o Transporte Ativo, são vários exemplos de entidades que são apoiadas por projetos. E por que eles apoiam esses projetos? A hashtag que eles começaram é Isso Muda o Mundo. E foi uma coisa muito bem identificada, porque foi muito bem pensado quando o banco optou em trabalhar com as bicicletas compartilhadas. E a partir daí também fazer produções, eles fazem produções. O Itaú tem dois trabalhos últimos assim que foram publicados, a pesquisas do Sebrap em relação à transformação econômica através do uso da bicicleta como meio de transporte, individualmente ou mesmo no PIB da cidade, o que significa. São trabalhos assim muito bem embasados, muito bem conceituados que vêm sendo publicados, que estão aí disponíveis na Kindle. Outro trabalho que eles financiaram a tradução foi lindo, que é um trabalho da Bloomberg, chamado o redesenho das ruas, todo o que acontece para você diminuir as mortes de trânsito, para você incluir, para você promover mais pessoas se locomovendo na mesma área. Tem toda uma técnica de desenho de ruas. Então eles traduziram esse livro, lançaram em português. Quer dizer, não é só no portal Bike é Legal que o Itaú tem foco, e sim em todo um sistema de produção de conteúdo, de pesquisas e de promoção de políticas públicas no sentido de desembaraçar e de mudar as cidades, né? Isso muda o mundo. É muito interessante no caso das bicicletas compartilhadas, uns workshops que eles fazem trabalhando os números delas, sem ferir a privacidade das pessoas, e sim os números. Por exemplo, uma coisa que se foi colocada, 60% dos usuários das bicicletas compartilhadas na Faria Lima, naquele sistema saindo do Largo da Batata, são mulheres. 70% são pessoas que não moram lá perto. Então são coisas interessantes para você poder estudar, para você poder promover. Outra coisa também que o Itaú fez, que é muito importante, o contador da ciclovia da Faria Lima é Itaú. Eles que colocaram. O contador que tem na ciclovia da Vergueiro também é Itaú. Eles que colocaram. Então, tudo isso municia a gente para poder desembaraçar a implementação da bicicleta do modal ativo na cidade. Entendeu? E o interessante é que isso tudo vem de um departamento de políticas institucionais e governamentais. Não é um departamento de marketing. É um departamento voltado a mudanças de políticas públicas. Bacana. Entendeu? Então é uma coisa completamente conceituada. Não de promoção da marca, mas sim de promoção de uma mudança de atitude nas cidades. Nosso papo está bacana, né? Olha o que vem por aí no terceiro e último bloco. Renata, que Brasil você quer para o futuro? Pergunta difícil, né? Eu estou muito entristecida com o país. Eu te confesso que eu não estou muito animada com o Brasil. Renata, ainda tem muita gente que questiona a sua sexualidade. Mas assim, eu acho que... E o que a vida te ensinou até agora? Olha, boa pergunta. Assim,